Dois, eu não vejo falta do Bruno Henrique. De fato, não foi pênalti. O fato é que os pés dele, quando levantam para trás, derrubam o jogador do Flamengo, que estava entrando com condição de finalizar para fazer o gol. De fato, não foi pênalti. Desequilíbrio, tá sozinho. Eu não vejo esse braço com impacto. De fato, não foi pênalti. E houve um pênalti, na minha opinião, pênalti do Ganso no Davi Luiz. No Davi Luiz. Isso e muito mais agora. O que nós temos aí? Nós temos o áudio? O César Sampaio pelo Flamengo e o Fernando Diniz pelo Fluminense falando sobre a arbitragem. Foi ou não foi pênalti? Eu já vou dar minha opinião aqui. Hoje, dentro daquilo que nós vimos, um lance onde o Davi foi obstruído num movimento dele. O árbitro, acho que estava encoberto pela visão. E o responsável do VAR, o Rodrigo, poderia o auxiliar. Na nossa visão, foi um lance não difícil para o VAR, que impediu a movimentação do Davi por 2 vezes. Enfim, nós sempre pontuamos algo que a gente entende que é do nosso direito. E no lance do pênalti que o VAR auxiliou, foi claro, um pênalti claro também. Eu acabei de ver o lance agora e o pessoal tinha falado que não tinha sido pênalti. De fato, não foi pênalti. Sob ótica nenhuma, pela minha opinião, não dá para admitir que a pessoa acha que aquilo ali é pênalti. E é mais falta no Calegari pelo braço do Bruno Henrique, mas o Calegari não tem como dar aquele pênalti. Impossível o cara dar o pênalti e o VAR não chamar. Então, foi determinante o resultado do jogo, que pese que o Flamengo jogou melhor que o Fluminense, mas quem definiu o resultado do jogo foi a arbitragem. E contra o Cruzeiro foi da mesma forma. Tem que ser uma alta para ver se esse braço dele tem um impacto ou não. Vamos voltar lá. A bola quica, ok? A bola fica em disputa pelos dois. O branco tenta tomar a frente, ele desequilibra, tá sozinho. Eu não vejo esse braço com impacto, ok? Até porque o branco coloca esse braço em cima dele. O branco colocou o braço primeiro no vermelho, né? Isso aí. Aí quando ele perde o tempo da bola, ele perde o desequilíbrio, ele cai. Estamos checando. E aí essa bola ia sobrar para o de vermelho, tá? Com domínio, olha lá, ok? E aí essa queda causando seu adversário e causando a infração, ok? Concordam comigo? Aí ele tenta chutar a bola com sua perna direita também, tá vendo lá? Aí ele perde o equilíbrio. Ó, ele tenta chutar a bola e perde. E cai, isso aí. É uma disputa pelo espaço. Tudo checado, tá? Ok, tá confirmado. Todo o app checado, pode seguir. Então tá aí a análise do VAR, também a fala do César Sampaio, auxiliar técnico do Tite e do Diniz. Para mim não foi nada. O braço dos dois, eu não vejo falta do Bruno Henrique, porque os dois ficam um com o braço no outro. E depois o cara caiu, tropeçou, a perna dos dois, ali houve um trança-perna ali. Eu não marcaria nada. Eu também não. Eu tô com a teoria da disputa por espaço. Ali alguém lá na legenda fala, não foi Mas esse é no meio de campo, eu tenho quase certeza que quase todos os árbitros seguem o jogo. Não, eu acho que no meio de campo aí que marcariam falta de forma convicta. O cara caiu, mas nem Abel, estava olhando pro Bruno Henrique. Marcariam falta de quem? Será que não marcaria a falta do empurrão também? Não, mas independentemente disso, o cara caiu, mas olha, o Bruno Henrique é calçado pela perna do Calegari. Eu não vejo como um trança-pé. É um calço, foi involuntário, ele estava caindo. Mas gerou um prejuízo para o atacante. Mas ainda assim, Abel, é um lance difícil, não é um lance fácil, é um lance que permite interpretação. E a gente precisa estar aberto a esse tipo de lance. Sim, não foi um absurdo, não. Então porque... Eu acho que não foi, mas... Absurdo não foi, mas pênalti claro, como o César Sampaio falou, também não existe. Exato, mas é isso, é um lance difícil, um lance que dá margem para interpretação. Para você é pênalti? Para mim é pênalti, não enxergo falta no Calegari também, ele usa o braço, o Bruno Henrique usa, ele acaba se desequilibrando... Então, mas ele não se desequilibra por causa desse braço também? Não, mas aí os dois ficam braços, os dois com... Mas o zagueiro numa disputa de bola, ele jamais... pode cair e ele precisa ficar em pé. E esse é um fundamento básico do zagueiro. Se ele cai no encontrão, precisa ser uma falta muito clara para um zagueiro cair. Quando ele cai ali, por mais que ele não tenha intenção, ele derruba o Bruno Henrique. Para mim é pênalti, mas entendo quem não interprete dessa forma. Agora, do lado do Diniz e do Fluminense,
acreditar, não, isso daí é um absurdo marcar esse pênalti, isso não existe, não é discussão para isso. É um lance interpretativo. Um lance que, se o árbitro não tivesse marcado e justificado, como vocês estão justificando aqui, é do jogo. Mesmo com VAR, a gente precisa aceitar que o futebol tem essas nuances. Não, o próprio áudio do VAR tem discursos contraditórios. Um fala uma coisa, outro fala outra. Tem um lá que fala, disputa de bola, por espaço, que é o que eu acho que houve. E houve um pênalti, na minha opinião, pênalti do Ganso no Davi Luiz. Davi Luiz. Inclusive o árbitro foi lá, chamou a atenção, deu cartão amarelo. Isso. E o Ganso continuou segurando e derrubou o Davi Luiz mais 2 vezes. Eu não sei se vocês concordam. Eugênio, fale desse lance do Ganso e do Davi Luiz e depois do pênalti marcado, por favor. Sua opinião. Eu marcaria pênaltis nos 2 casos. Eu acho que tudo que envolve o Flamengo, ainda mais o Flamengo que é líder do campeonato, gera mais barulho do que o normal. Por exemplo, eu gritei aqui no meio de semana pelo pênalti marcado a favor do Cruzeiro contra o Fluminense. Para mim, absurdo. Porque o Thiago Santos estava com a mão junto ao corpo, a bola bateu na mão dele e marcaram um pênalti. Achei que o Fluminense foi muito prejudicado naquele lance no jogo com o Cruzeiro, embora tenha mais uma vez jogado mal e merecido perder. Ontem, para mim, houve pênalti do Ganso no Davi Luiz. O árbitro conduziu muito mal, porque ele já tinha dado cartão para os dois num encontrão ali na entrada da área. Depois se bateu, nesse encontrão. Depois seguiu a jogada e o Ganso continuou agarrando o Davi Luiz e trombando com ele, puxando. E o árbitro mandou seguir como se nada tivesse acontecido. Mas essa é uma outra questão. No lance do pênalti, para mim, num primeiro momento ali há uma disputa por espaço, braço com braço. Eu acho que começa o erro do Fluminense em deixar o Calegari para marcar o Bruno Henrique. Calegari tem meio metro, o Bruno Henrique é muito mais rápido, muito mais alto, muito mais forte com ele. Num jogo de corpo a corpo ali, ele vai levar vantagem na disputa por espaço. É natural, é do jogo. E o Calegari, quando cai, ele levanta os pés para trás e derruba o Bruno Henrique. Se foi proposital ou não, eu não sei porque eu não sou o Calegari. O fato é que os pés dele, quando levantam para trás, derrubam o jogador do Flamengo que estava entrando com condição de finalizar para fazer o gol. Então, para mim, é pênalti. Essa história que você falou, Abel, ele estava olhando para o outro lado. Mesmo que ele estivesse olhando para o outro lado, ele sabia que tinha o Bruno Henrique ali passando do lado dele. Ele já estava na disputa de bola, ombro a ombro com o Bruno Henrique. Ele cai e, quando cai, os 2 pés dele sobem, justamente encontrando o Bruno Henrique. Se ele quis fazer ou não, só ele pode dizer, ele dificilmente vai dizer que quis. Foi pênalti, mas para mim é pênalti. E eu acho que a discussão só existe porque envolve um Flamengo líder do campeonato. Não. É óbvio que sim. No meu caso, não. Mas é um lance... O tamanho da discussão, a discussão existe. É um lance, como disse o Breiner, interpretativo, você pode interpretar de uma maneira ou de outra. Só que ganhou um volume, ganhou uma dimensão, porque você vê torcedores de todos os outros clubes questionando o pênalti. Não apenas questionando, mas dizendo que é um absurdo, que tal. Aí é um exagero. Então, por quê? Porque é um Flamengo que está incomodando. É um Flamengo que está vivendo um momento que se esperava de baixa, porque tem 5 jogadores só servindo as seleções da Copa América, fora os outros desfalques por lesão. Em 4 jogos ganhou 3 e empatou 1. Então, eu acho que se deu uma dimensão maior ao pênalti do que normalmente tem, porque justamente é muita gente torcendo contra o Flamengo, como seria o contrário também. Né? Se esse pênalti fosse para o outro lado, a torcida do Flamengo, que é muito grande, estaria reclamando também uma barbaridade, porque é um lance interpretativo, e quando é interpretativo, normalmente as pessoas interpretam a favor do seu interesse, da sua torcida. O Diniz tem razão. O Flamengo foi melhor, o Flamengo podia ter virado, ganhando de 3, tem uma outra possibilidade de pênalti para o Flamengo, que aí eu também daria. Pelo que foi o jogo, mas o Flamengo poderia ter vencido, o Fluminense não. É verdade, mas que foi por linhas tortas. No máximo ele evitou o empate, né? Porque o Fluminense não chutou no gol. Mas foi por um pênalti discutível. Nessa sequência do Flamengo, o Flamengo também teve um jogo muito difícil em que conseguiu um empate no finalzinho contra o Atlético Paranaense. Sim. Sequência do Atlético Paranaense que certamente influenciou no que aconteceu. O Cuca não é mais técnico do Atlético Paranaense.